Oi, meu nome é Clara e junto com a minha colega Luísa vamos explicar por que a fala do brasileiro é cantada de acordo com o capítulo Música Maestro do livro A Língua de Eulalia, escrito por Marcos Banho. Nossa língua por fora. Muitas vezes, quando os estrangeiros ouvem os brasileiros falando português, eles dizem que parece que estamos cantando. Mas por que isso acontece? Aqui nós temos vários exemplos disso acontecendo, de pessoas da Filipinas e de Portugal falando que soa como uma música para eles, o português brasileiro, e também temos exemplo de um vídeo de um americano achando que uma portuguesa está falando português brasileiro e comentando que o português soa como uma música. Speak Portuguese like a song. From Portugal? Really? Speak Portuguese like a song. De acordo com o livro do linguista Carlos Banho, A Língua de Eulalia, isso se dá devido a vários fatores que serão explicados a seguir. Primeiro, nós temos os motivos são os átonos pré-tônicos e pós-tônicos. Mas o que são eles? Os átonos é a sílaba que não está enfatizada ou acentuada na palavra. São aquelas que não são a sílaba tônica. E os átonos pré-tônicos são aqueles que vêm antes da sílaba tônica, e os pós-tônicos são os que vêm depois da sílaba tônica. Então, como no exemplo cavalo, a sílaba tônica é vá, a que vem antes é cá, seria a pré-tônica, e o lo o que vem depois seria a pós-tônica. Então, quando os átomos pós-tônicos sofrem o que a gente chama de redução. Eles são pronunciados de maneira mais fraca e soam como um I ou E um U. Essa é uma regra que vale praticamente em todos os lugares do mundo onde se fala português. Como nesse exemplo desse meme, onde a pessoa escreveu sério, só que com U no final, quero com U no final, como se fosse o, e presente substituindo o E, que é uma redução que nós fazemos naturalmente. Os átonos pré-tônicos. Quando as vogais E e O são pré-tônicas, a redução ocorre de forma menos sistemática e está relacionada diretamente com o nosso modo de falar. Como mostram os exemplos do livro A Língua de Eulalia, escritos nesses dois tópicos, quando a sílaba tônica tiver a vogal I, como em alegria ou cozinha, o E vira I e o O, um U. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado harmonização vocálica. E de acordo com Marcos Banho, as vogais I e U são as mais altas e fechadas na nossa língua. Quando elas estão presentes na sílaba tônica, elas puxam para cima. As vogais pretônicas, E e O, fechando essas vogais para formar um grupo harmônico e para criar um som único. É um melodioso fenômeno musical. Nessa imagem das bocas, vemos que abrimos realmente menos a boca para falar o I e o U. E para finalizar, também é importante falar que a vogal O, quando antecedida por um M ou um B, vai sofrer uma redução, como boneca, boneca e moeda, pois as consoantes B e M são bilabiais, o que está relacionado com o movimento que fazemos com a boca. Então, sabendo que a língua falada é tão complexa, por que temos a noção de que São Paulo fala mais certo? Podemos supor que a fala em São Paulo é diferente, pois a cidade sofreu uma grande colonização italiana, que deixou uma forte marca cultural, como, por exemplo, a arte culinária. Por isso, em teoria, o típico falar cantarolado do paulistano, seu vocabulário e suas construções gramaticais podem ser identificadas nas diferentes variedades de italiano que os imigrantes falavam quando chegaram ali. Por exemplo, chamar as pessoas de bela ou belo e reduzir os nomes próprios para a primeira sílaba, como Ju para Júlia e Lu para Luiz, que são expressões de afeto tipicamente italianas. Além disso, o falar paulistano também costuma desnasalizar as vogais seguidas de M ou N, diferente do que acontece no resto do país. Por exemplo, o paulistano diz fome, homem, fizemos,
enquanto no resto do Brasil se fala fome, homem, fizemos. Isso acontece por causa da influência do italiano, que não tem as vogais nasais tão características do português. Assim, quando os italianos chegaram ao Brasil, eles transferiram algumas características de sua língua para o português, criando um português italianado, e pouco a pouco foi se formando a variedade paulistana que existe hoje. Mas, afinal, entre tantas formas de falar o português, quem fala mais certo? E a resposta é ninguém, porque todos falam igualmente certo. Falar diferente não é falar errado. Esse é só mais um mito embasado por preconceitos. Falar do jeito que se escreve não significa falar mais certo. A ortografia única da língua existe para que todos possam ler e compreender o que está escrito. A língua escrita é um conjunto de símbolos que podem ser interpretados de formas variadas, mesmo tendo uma representação única. Isso acontece também em símbolos matemáticos, em notas musicais e nos sinais de trânsito, como por exemplo na placa em vermelho. É proibido fumar. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo saberá que é proibido fumar ao ver este símbolo, pois ele é universal, assim como os símbolos da língua escrita. E assim, ao ler a língua escrita em voz alta, nós deixamos a nossa marca pessoal na leitura, que são as nossas marcas linguísticas da fala. Não é maravilhoso? O vídeo de hoje era isso. Muito obrigada pela atenção e deixe seu comentário e o like aí pra gente. Até a próxima!